A Bernadette escreveu: melhor olhar a dor dos outros do que a nossa. Então, eu acho que esse é o pensamento. A Bernadette escreveu assim: melhor olhar a dor emocional do que as nossas. Esse é o pensamento que move o bonzinho, o a boazinha, o pleaser como sabotador. Esse é o driver, esse é o motivador dentro dele. É mais fácil cuidar da dor dos outros. Só que, ao fazer isso, esse excesso de disponibilidade do bonzinho faz com que as pessoas não valorizem o bonzinho. E aí o bonzinho se decepciona com as pessoas não demonstrando a mesma consideração por ele. E aí dói do mesmo jeito. Ou seja, fugir da dor que está dentro para cuidar dos outros faz os outros agirem de um jeito. Eu vou colocar assim, é como se fosse um espelho. As relações mostram para a gente como a gente está se relacionando com a gente. O jeito que eu cuido do meu eu emocional é como os outros vão me perceber e vão me tratar. Se eu não cuido de mim, eu não me valorizo. Então, é normal que eu sinta isso nas relações, que os outros não me valorizem. Se eu cuido de mim, eu me valorizo. A recíproca é verdadeira, eu vou me sentir valorizado. O mesmo vale para a rejeição. Se eu me sinto rejeitado, eu rejeito. Isso vale para dentro como para as relações. Então, se eu fui rejeitado na infância, me senti rejeitado na infância, eu rejeito a minha dor emocional da rejeição. Então, eu rejeito o meu eu emocional. Também rejeito as pessoas. E eu me sinto rejeitado. Então, existe uma relação direta, imediata, perceptível entre o eu racional, o eu emocional. E a forma como eu me relaciono com as minhas emoções vai ser refletida na relação com os outros. Se eu não valorizo as minhas emoções e fujo delas, eu me desvalorizo. Então, eu vou me sentir desvalorizado nas relações. E as pessoas vão agir em acordo com isso. E por mais que eu seja bonzinho e queira agradar as pessoas, elas não vão valorizar, não vão reconhecer. Porque as pessoas refletem como eu me trato, não como eu trato elas. Essa reciprocidade não é uma reciprocidade com a razão, é uma reciprocidade com as emoções. A Marli escreveu: quem não cuida de si não tem condições de cuidar dos outros. Então, mas, Marli, o pior é que, apesar disso, as pessoas fogem da dor delas, ou seja, sem cuidar delas, cuidando dos outros. Apesar disso, é o que mais acontece. É por isso que tem um ditado popular que fala que de boas intenções o inferno está cheio. Porque quando a pessoa não cuida dela, ela não se ouve. Daí ela vai tentar cuidar dos outros. Como se ela não se ouve? Se eu não me ouço, eu não vou ouvir os outros. E se eu não ouço os outros, eu vou impor o meu jeito aos outros. Só que o meu jeito também é de não me ouvir. Então eu não me ouço, não ouço as minhas emoções, não vou ouvir o outro, e eu vou tentar aplicar a minha lógica racional aos outros. Mas o que cura é a escuta emocional, não é a razão. Não é uma informação que traz uma cura emocional. A razão, ela tem limitações. Tanto a razão é limitada, que se as emoções não participam do que a gente faz, perde o sentido. A falta de sentido, a falta de motivação que muitas pessoas vivenciam, é uma vida guiada só pela mente. E que rejeita e ignora o lado emocional. Ou seja, a consideração por si mesmo é a base para ter consideração de forma efetiva pelos outros. E aí, se a gente se remeter à Bíblia, ou quando perguntaram para Jesus qual dos mandamentos, qual dos 10 mandamentos é o mais importante, isso é uma pegadinha para ele, que lá os fariseus estavam fazendo. Mas a resposta dele foi amar a Deus acima de todas as coisas e amar a si mesmo
E na medida que você ama o próximo. É que na forma que está escrito é amar o próximo como a ti mesmo. Só que dessa forma parece que as pessoas esquecem o como a ti mesmo. Então como eu falei a segunda parte, enfatizando que é se amar para nessa medida amar os outros. As pessoas ficam só com a parte do amar os outros e esquecem que elas não se amam. Essa vai ser a medida que você vai amar os outros. Você é a medida. À medida que você ama as suas emoções, é a medida que o seu eu emocional é a medida que você ama os outros. É a medida que você consegue gerar resultados para você, para a sua vida, para os outros. É a capacidade de ouvir o outro. Como que você vai ajudar alguém se você não consegue ouvir o que a pessoa de fato precisa? Com a razão, eu posso deduzir algo que seja lógico, mas o lógico é a superfície, é o aparente. O emocional é o que está por trás.